Presente, professor. Alane. Ok. Alexandre. Oi. Ana Clara. Fecha a porta. Ana Clara. Deixa eu ver. Presente. Muito bem. Ana Caroline. Presente. Ok. Eu acho que o que vocês devem estar notando em minha voz bem fanhosa, né? Tá mais do que o normal. Aniele. Presente. Valeu, Vitor. Arthur da Silva. Presente, professor. E Arthur Webster. Cleiton. Presente. Ok. Crisla. Daiane. Ok. Eli. Emanuel. Emerson. Ok. Emily. Gesiel. Ok. Giovanni. Presente. Tá. Presente. Ok. Ícaro. Isaac Riel. Presente. Isaac Dantas. Presente. Felipe. E João José. Cauã. Leonardo. Luiz. Luiz Felipe e Luiz Henrique. Nenhum dos dois. Mariana Câmara. Ok, Mariana Roberta. Maria Vitória. Aqui. Ok. Murilo. Nádia. Ok, Nádia. Natanael.
Natália. Pedro Ivo. Pedro Ramon. Raíssa. Certo. Rubens. Tereza. Certo. Tiago. Ok. Vitor. Presente. Ok. E o Anderson. Certinho. Deixa eu ver onde nós paramos. Então, por isso também, pessoal, que eu não atualizei mais o GSA. Deixa eu ver a última vez que eu coloquei lá informações. Última vez. Na terça, dia 15. Deus já faz 8 dias, né? Pronto, a gente começou a parte de bases, não foi isso? Ah, não. Aí depois, dia 17, a gente teve SAIS. Fizemos alguns exercícios de base, não foi isso que vocês me pediram? Foi isso mesmo. Vocês tinham me pedido para fazer exercício sobre base, nós fizemos 3. E começamos a ver a parte de SAIS. Foi bases, exercícios e SAIS. Beleza. Eu tinha comentado com vocês para fazer os exercícios da página 221, que é o exercício de SAIS. E aí, fizeram algum? Sim. Tá, deixa eu chegar aqui na página que tem um que eu não consegui fazer. Desculpa. Troquei 1 com 2. 212, isso mesmo. Pera, não era página 198 até 201? Isso. E depois, página 212. Mas os que vocês tiverem dúvida, a gente faz. Ah, ok. Eu vou colocar aqui na página para ver o número da questão. Pronto, a questão 36, da página 201. 36 a gente não fez na aula passada? A gente fez. Ah, é, a gente fez. Pera, porque faz um tempo que mandou essa página, né? Foi. Isso. Eu mandei no dia... Eu enviei lá no GCA dia 15. Aí dia 17 a gente corrigiu. É porque tá dizendo aqui que foi dia 17 que mandou... Não, dia 17 eu não atualizei o GSA, não. Foi só... Eu ia botar para fazer a página 212 só. Mas eu boto essa semana. Ah, ok. É que não apareceu nada aqui, eu achei que... Eu fico meio desnorteada com esse Covid. Chato. Mas se tiver algum, a gente faz. Mais algum. Né? Mais algum, Giovanni, ou mais alguém? Não, era só essa. Então, se a gente já fez, eu devo ter anotado no meu caderno. Então, é só dar uma olhada lá, eu entendo. Certinho, deixa eu abrir aqui o livro. Só para mostrar a página 201. Eu estava aqui com o livro aberto na página 212. 201. Esse aí, pessoal, tem uma página que é comparando ácido com base. Vocês não precisam fazer, não. Não sei que vocês realmente tenham curiosidade, mas como já tem bastante exercício sobre ácido e sobre base, aí eu especifico, né? Os de ácido e os de base. Página, tá aqui, exercício 36. 36.
36, tá aqui. É sobre esse ano. É aquele do base de metais fortes. Base de metais alcalinos são fortes e solúveis. Metais alcalinos terrosos são parcialmente solúveis e fracos. E todas as outras são fracas. Que ele pergunta para desentupir um cano de pia e para você diminuir a acidez estomacal, lembram? Sim. Pronto, é esse. Deixa eu espelhar aqui. Pronto. Esse exercíciozinho aqui. E aí nós temos que escolher uma forte, solúvel e uma parcialmente solúvel e fraca, né? E aí ficamos com a letra E. Certinho. Hidróxido de sódio para desentupir o cano, hidróxido de magnésio para diminuir a azia. Beleza? E aí nós começamos a ver a parte dos sais. Eu só quero ver com vocês. Eu sempre coloco todos os... Ah, tá aqui. Como formar o sal. Lembra que você coloca ácido e base em contato. E aí você vai formar o sal e água. E aí eu tinha até comentado com vocês aquele esquema que eu coloquei aqui no nosso quadro improvisado. Aqui, ó. Pronto. Lembra dessa última aula aqui que nós tivemos? Câmera, né? Sim. Pronto. E aí nós temos aqui ácido, mas esse ácido ele tem que ser colocado em água obrigatoriamente, não é? Por que tem que ser botado em água mesmo, hein? Eu não lembro disso. Alguém lembra? E aí? Por que não serve fazendo isso com ácido puro e com hidróxido de sódio puros também? Quando a senhora tá falando puro, a senhora tá falando, tipo, sem água? Isso. Isso, Giovanni. Por que não serve se eu não colocar em água? Como assim não serve? Essa reação ela não se processa se eu não colocar em água. Por quê? É porque a água é o que... Assim, a água é o que possibilita a reação, né? Porque, tipo, sem ela, os... Eu sei que não, o nome não é molécula, eu esqueci qual que é o nome. Isso aqui é molécula. É molécula? E aqui é composto. Ah, Os ok, dois, tá. né, mas esse é molecular e iônico. Então, tipo, não vai ter como... Tipo, o composto vai se desassociar na água, né? O que vai possibilitar a reação, é isso? Isso. Então, o que eu faço? Eu tenho que botar em água porque isso aqui, apesar de ser ácido, ele não torna o meio ácido se ele estiver no formato molecular. Por que não? Porque o meio ácido, ele só é dito meio ácido mesmo quando tem hidrogênio livre. Quando ele está nesse formato aqui de H mais livre. E ele só fica no formato de H mais livre em água. Aqui, os átomos estão unidos, né? Eles estão presos. Então, eu não tenho nem íons aqui, né? No HCl, ok? Eles estão no formato molecular. Quando eu boto em água, assim, vai ter a ionização do ácido, né? Vai fazer com que o ácido se ionize. É a única coisa que forma e separa esses íons aqui é a água, tá? É o fenômeno da ionização, ok?
É por isso que eu tenho que botar em água. Isso sim se torna meio ácido. Então, o pH que a gente mede, eu tenho que colocar em água, para que eu libere esses íons H+, que estão aqui. Ok? Ô, Giovanni. Tá, então a razão de pôr na água é para tornar o meio ácido. Porque se o H+ não tiver de associado, né, solto, não tem como ser ácido. Isso, ele não tiver ionizado, porque o que é meio ácido? É você ter uma quantidade X de H+ ionizável, e, H+ livre, né, o íon hidrônio. E aí, para você ter esse íon hidrônio, você só tem se ele estiver separado no caso aqui, do cloreto, né, porque o THCl. Se for outro ácido, vai ser H e o ânion em questão. Mas eu só tenho como liberar esse H. Então, quem vai definir um pH da solução é esse H+ aqui que está livre. Esse H+ aqui, ó, livre. Esse H aqui não, esse H está preso. Isso aqui, se eu botar um pHmetro aqui, onde eu tenho H+ puro, não vai medir absolutamente nada. Porque o que é pHmetro? É a medição de H+. Isso aqui não é H+ livre. É um H que está preso. Então, não vai medir nada aqui. Aqui sim. Isso aqui, o pH é justamente a quantidade disso aqui que tem no meio, certo? Então, assim, eu consigo medir. Eu consigo botar aqui um pHmetro e medir a quantidade de H+ que tem nesse meio. Esse meio ele é ácido, o pH aqui é menor que 7, devido à quantidade desses H+ livres que tem aqui. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho OH-. Isso aqui, o pH também vai ser medido por isso aqui, né? Só que isso aqui são hidroxilas, tá? Eu posso medir H+, e posso medir OH-. O padrão que a gente... Porque também existe POH, viu, pessoal? Existe pH e existe POH. Existe o potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico. Todos os dois existem, tá? Mas como se tornou padrão falar de pH, então aqui a gente também mede. Só que tem mais OH-. Então aqui a gente também vai medir. Então eu posso botar aqui um pHmetro e medir. O pH aqui vai dar bem maior que 7, tá? Porque tem excesso de íons hidroxila, ok? Então aqui eu tenho um meio ácido, porque o pH é menor que 7. E aqui eu tenho um meio baixo, porque o pH é maior que 7, tá? Então, o pH é ácido, um pH básico, meio ácido, meio básico, certo? Aqui, pessoal, eu tenho meio neutro, porque nem tem mais o H+, ó, eles estão presos. Estão vendo aqui? Antes ele estava livre, o H+. Aqui o OH está livre. Agora, quando eles entram no mesmo recipiente, eles se prendem um ao outro, formando a molécula da água, certo? Então, cadê o H+ aqui? Se eu botar um pHmetro aqui dentro, ele vai medir o quê? Cadê H+? Vocês estão vendo? O H+ foi para a água? Isso. H+, ele não está mais solto, ele não está mais livre. Ele parece um ímã, pessoal. Quando eles estão no mesmo local, eles imediatamente se unem, porque a água ela prefere ficar na forma molecular do que ficar na forma ionizável. Então ela fica na forma molecular. Quando esse H+ está no mesmo recipiente do OH-, eles imediatamente se unem, formando aqui a molécula da água, certo? Então esse meio aqui ele está neutro, porque nem tem mais excesso de H+, nem tem mais excesso de OH-. Ele formou essa molécula de água, tá? Então esse meio aqui ele está neutro. Se eu colocar aqui um pH, ele vai provavelmente marcar 7. Ou se tiver algum resquíciozinho, né, de excesso de ácido ou base, mas supondo que não tenha nada de excesso, né? Esteja tudo proporcional. Aqui não vai ter nenhum excesso de H+, nem excesso de OH-. Então vai dar um pH neutro. Por isso a gente chama isso de reação de neutralização. Estão vendo aqui, ó? Reação neutral, porque eu estou tornando o meio neutro. Ele nem é mais ácido, nem é mais básico, como eu tinha anteriormente, nenhum de cada. Agora eu tenho um meio neutro aqui, ó, que nem tem mais H+, nem tem mais OH- livres. Eles estão agora presos,
ok? E aí faz com que o pH se torne neutro, tá? Por isso chama-se ação de neutralização. E quais são as substâncias? Antes eu tinha ácido reagindo com base, formando sal, que é justamente o cátion da base com o ânion do ácido. E a água, proveniente de quem? Do cátion do ácido com o ânion da base. Forma a água e os outros dois pares estão aqui, ó. São dois pares, né? Um par forma a água e o outro par continua aqui, ó. Tudo dissociado em água. Oi, Giovanni. Sim, a gente viu que a água é fundamental para esse processo de neutralização, correto? Esse em específico. Isso. Agora, seria correto dizer para todos ou tipo, seria correto dizer que para todos tem que ter presença de água ou não? Água, se você tiver substâncias polares e quiser que você tenha íons livres, colocar um solvente que dissolva tinta, que dissolva alguns materiais que você utilize na pintura da sua casa. Então não adianta por quê? Porque geralmente essas substâncias elas são orgânicas, elas são apolares. Então você tem que usar também um solvente apolar, porque na química tem um ditado que diz solvente como é o nome? Um ditado aqui. Só lembrar aqui. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Porque eles têm que ter a mesma natureza. Então não adianta nada você colocar óleo e água, por exemplo. Vai dissolver? Não. Porque eles têm naturezas diferentes. Então, lembrei, semelhante dissolve semelhante, é isso. Tão simples, né, pessoal? Semelhante dissolve semelhante. Então, a substância polar, ela vai ser dissolvida em outra substância polar. E a mesma coisa é apolar. Então, os solventes orgânicos, eles geralmente são apolares, eles precisam também de solventes apolares para que um consiga dissolver o outro, tá? Então, a água ela é considerada solvente universal porque ela consegue dissolver a maioria das substâncias polares, tá? Mas se não for polar, não adianta usar água. Então, como a maioria das substâncias são polares, eu posso utilizar água para dissolver e ainda tem mais. Além de dissolver, você tem que ver se é solúvel em água ou não. Então tem que ver se ela dissolve tudo, porque nem sempre tudo que é polar consegue ser dissolvido pela água devido à própria natureza da substância, né? Então algumas são naturalmente insolúveis em água. Então se ela é naturalmente solúvel em água, mesmo sendo polar, não adianta você colocar uma quantidade maior de água que ela naturalmente não vai dissolver. Então tudo isso você tem que observar. A polaridade, né, a semelhança, e observar. Onde é que eu vejo, professora, se a substância polar é solúvel ou não? Existe aqui no livro de vocês, deixa eu abrir aqui para você, uma tabela de solubilidade. Tá aqui, pronto, abri na página. Tem aqui, ó. Tá vendo? Tabela de solubilidade. E ele indica dos sais, tá? Aí também vai depender da substância que você tem. Então essa tabela de consulta. Você vem aqui e consulta a tabela para você quiser saber se é solúvel ou não aquele sal em água. Então não é só o fato de ser sal que vai ser sempre solúvel em água não, tá? E existe essa tabela também de bases. Os ácidos são, que eu lembro, todos são solúveis em água, tá? Mas existe também, inclusive aquela questão 36, ele já dá um formato de mini tabela, ó. Aqui, ó, questão 36, tá vendo? Solubilidade de bases. Ele faz um resumo aí da solúvel em água. Tá? Isso aí, quem vai me dizer, vai ter que ser realmente tem que testar. Tem que ser testado, e aí depois que é testado, eles fazem essa tabela para facilitar a nossa vida. Tá? Porque realmente fica difícil de saber todos os casos, o que é solúvel e o que não é solúvel em água. Mas que a água ela serve com a maior parte, como ela consegue dissolver a maior parte dos solventes, as funções inorgânicas, sim. Ela é um solvente, por isso que ela é chamada solvente universal, porque ela é capaz de dissolver a maioria das substâncias polares, tá?
ok? Ok. Então aqui eu tenho 4 íons, né, 2 pares de íons, né, 2 positivos e 2 negativos. Desses 4 aqui, 2, que é o H+, e o OH-, eles vão formar a água, então eles vão ficar no formato molecular. E os outros 2 continuam dissociados, né, o Na+, e o Cl-. Então aqui, ó, o cátion do ácido com o ânion da base formam a água. E os outros 2, né, o outro parzinho aqui fica no formato dissociado, né? O ânion do ácido com o cátion da base vão formar o sal, tá? Então, só esse sal, na hora que é formado, ele fica dissociado ainda? Fica, porque tem água que você usou e tem água que é formada, né? Então, vocês têm uma quantidade até um pouquinho maior de água. E aí, ele continua assim, você vai ver os cristais aqui, nesse formato, ou eles vão ficar dissociados? E você não vai enxergar. Pode repetir, por favor. Na hora Professora, sua voz cortou. que ou você Quando ligado e cortou sua voz, Fernando. Pode fazer só mais dessa vez, eu vou me mutar aqui. Com certeza. Aqui, o cloreto de sódio, esse sal formado, vocês enxergam ou não? Sim. Você enxerga os cristalzinhos? Não, na verdade não. Não, né, Giovana? Não, muito bem. Por quê? Aqui, os íons estão dissociados, então o sal vai estar dissolvido aqui dentro da água, certo? Para eu conseguir enxergar esses cristais, eu tenho que eliminar toda essa água. Porque a água faz com que a substância fique dissolvida e dissociada, tá? Então, eu tenho que eliminar toda a água, eu posso evaporar, né? Posso aquecer até o ponto de ebulição da água, um pouquinho acima, porque vai estar misturado com sal. E aí, quando eliminar toda a água, eu vou ver os cristais, sim, de cloreto de sódio formados. Então, vai ficar aqui no fundo do recipiente cheio de cristalzinho, né? De cloreto de sódio, ok? Então, assim eu consigo. A mesma coisa, pessoal. É como se eu pegasse um punhado de sal e jogasse em água. É exatamente o que vai estar aqui dentro, tá? O sal dissolvido e dissociado, ok? Beleza? E aí, pessoal, vamos à parte... Vamos ver aqui os slides, pessoal. Eu coloquei slides muito resumidos, vamos dizer assim, né? Bem resumidos. Vamos ver o que está lá no slide que eu preparei pra gente. Oxente, cadê? Os ácidos, base que vimos, né? Agora nós estamos em sais. Pronto, tá aqui, neutralização. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a neutralização, certo? Existem alguns tipos de reação neutralização, tá? Existe o que nós chamamos de neutralização total. E existe a neutralização parcial. Qual a diferença? O que vocês acham que difere uma neutralização total de uma parcial? Digam aí pra mim. Na parcial ainda existem, como é que é? H+ e OH- outros? Isso, perfeito. Então, na neutralização total, você consegue neutralizar 1 para 1. Então, se tem um hidroxila, vai ter um hidrogênio, né? Se tiver 1000 hidrogênios, vai ter 1000 hidroxilas. Então, exatamente a quantidade de uma tem a quantidade da outra. Não fica nada em excesso, né? Então, você consegue neutralizar totalmente todos os H+, com todos os OH-, certo? Já a neutralização parcial, aí vai depender se tem excesso de ácido ou se tem excesso de base, né? Porque é a relação entre duas substâncias. Então, se tiver excesso de ácido, eu vou formar um sal ácido. Se tiver excesso de base, eu vou formar um sal básico, tá? E aí, nós temos 2 tipos de reação neutralizações parciais, tá? Existem outros também, mas por enquanto vou ficar só nesses, tá?
Vamos lá. A fórmula, por enquanto, eu só estou falando de sal total. Tá? Eu só estou falando de neutralização total, que é aquele que forma os sais normais. Tá? É como eu falei para vocês, a neutralização total forma sal normal. Tá? Neutralização parcial, ela pode formar sal ácido ou sal básico. Tá? Por enquanto, eu só vou falar de sal normal. Depois eu entro para as neutralizações parciais. E aí nós temos a fórmula geral desses sais. Então esse B, quem é esse B mesmo, hein? É o cátion da base, não é isso? Sim. E A é quem? O ânion do ácido. É só você colocar aqui como NaCl, né? Lembrando que aqui eu tenho que colocar uma fórmula geral. Então B é a parte da base, né? O cátion da base. E A que é o ânion do ácido. E que é X e Y? É a carga de A que desce, né? Fica na frente de B. É aquele Xzinho que a gente faz, né? O cruzamento aí, o X das cargas, que são iguais às quantidades dos participantes, né? Então, o X é a mesma coisa da carga de A que desce e você vai ter aí a quantidade de B. E Y? Y é a carga de B, que desce e fica na frente de A, ok? Aquele mesmo xzinho que a gente sempre faz para dizer qual é a fórmula do composto. Foi uma das primeiras coisas que a gente viu em ligação iônica, lembra, pessoal? Que eu sei a carga, faço o X e ácidos. Aliás, dos sais provenientes, né, dos ácidos e das bases. E aí, pessoal, para saber o nome do sal, já que ele é derivado de um ácido e de uma base, eu preciso saber também o nome do ácido de origem. Então, quem achou que tinha se livrado da nomenclatura de ácido, olha aí, se livrou nada, né? Tem que saber também, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso, professora? Peraí, deixa eu só ver aqui. A última aula que eu fiz com você está aqui. E vamos agora à nomenclatura. E aí, professora, como é que eu vou saber o nome desse sal, professora? Pois é, vamos relembrar então a nomenclatura de ácidos, né? Nós vimos 3 principais nomenclaturas de ácidos, aquelas terminadas em hídrico, né? Que são os hidrácidos, então ácido clorídrico, ácido sulfídrico, fluorídrico, iodídrico, cianídrico, enfim, todos aqueles ácidos que têm ausência de oxigênio na sua composição, né? E quando tem oxigênio, nós temos 2 principais tipos, né? Tem ainda os seus subtipos, né? Que são com os prefixos ter e ico. Mas aí as terminações são as mesmas, né? Terminação ico para o padrão, quando geralmente o NOx é igual à família do elemento central, e oso são NOx menores, né? E aí temos aí aqueles outros tipos, per, ico, quando é maior do que o ico, e hipo-oso, quando é menor do que o oso, né? Mas aí quando eu quero, estão vendo aí, ó, hídrico, eto, opa. Então não pode ser a mesma terminação, porque um é ácido e outro é sal. Então como é que eu vou transformar em um e outro, né? Então o ácido de origem vai formar o ânion do sal, ok? E para isso eu tenho que transformar, tá? Então, por exemplo, o ácido clorídrico, quem é que sai para formar o sal? O Cl. Então, o que faz parte do sal é o Cl-. Como é o nome desse Cl-? Ele deriva do ácido clorídrico. Então, tira o hídrico e acrescenta eto, como está mostrando aqui no slide, tá? Então, clorídrico vai se transformar em cloreto. Certo? A gente fala tanto, né, pessoal? Cloreto de sódio, e nem se toca que vem daí, né? Então, ácido clorídrico se transforma em cloreto, e aí quem vem no lugar do hidrogênio vai ser o sódio, né? Vai entrar no lugar do hidrogênio. E aí vai formar o cloreto de sódio. Por isso que eu falei para vocês, o cloreto nunca fica sozinho. Ele sempre tem que estar acompanhado de alguém, porque ele é um íon. Né? Íon sozinho não existe. Tem que ter um balanço de carga para formar a substância. Então, o cloreto de sódio, esse sim existe, né?
Mas o cloreto sozinho não existe, não tem como ele existir sozinho, né? Então eu vou formar aí o cloreto de sódio, tá? E quando o ácido tiver outro nome, qual vai ser o nome do ânion em questão, professora? Vamos ver. Eu vou só pegar uma caneta aqui, tá, pessoal? Eu acho que não tenho aqui comigo caneta. Eu vou só aqui na sala pegar uma caneta, tá? Eu tô sem caneta aqui. Só um minutinho. É que eu tô de castigo aqui no quarto presa. Eu tô isolada da família. Um segundo. Tô dando aula. Prontinho, voltei. Vamos exercitar aí alguns nomes de sais. Alguns, pessoal, vocês já ouviram falar, viu? Tenho certeza que alguns vocês conhecem, tá? Hoje é 22 de fevereiro, terça-feira, pessoal de mecânica. Vamos treinar, então, alguns nomes? Primeiro eu vou escrever aqui alguns sais. NaCl, tá? Aqui, nossa, esse é o campeão, né? HCl e NaOH. Aí eu vou treinando assim. Primeiro eu vou fazer alguns aqui, tá? Não se preocupem. KNO3, KNO3, deriva NaClO2, NaClO, KMNO4. Tem um que é bem famoso. Aqui, ó. Como é o nome desse sal? Ele deriva, então eu tenho que sempre dividir em duas partes, né, pessoal? Eu vou dividir aqui no sódio e no cloro, né? O cloro vem do ácido clorídrico. Aqui, ó. Ah, estão vendo, pessoal? Está horrível, professora. Que imagem terrível. A câmera não ajuda muito, né? Pronto, acho que melhorou. Pronto. Vamos lá. Esse aqui é o ácido clorídrico, certo? E esse aqui é hidróxido de sódio. Esse aqui é o mais fácil, né? É só pegar o nome do cátion. De sódio. Como é o nome desse sal agora aqui? Então eu vou pegar o nome disso aqui. Sim, tá? E aí vamos fazer aqui uma tabelinha. Aquele ácido que termina em hídrico, o seu ânion vai terminar em eto, certo? Quando o ácido terminar em ico, o seu ânion vai terminar em ato. E quando o seu ácido terminar em oso, o seu ânion vai terminar em ito. São as três vogais, né? As três primeiras vogais. Ato, eto e ito, né? Só que aí vai depender da terminação do ácido, tá? O hídrico da base. Então, você vai substituir isso aqui pelo hidrogênio, né? HNO3, tá? Não, de cima. HNO3. Então, isso aqui vai ser potássio, vai vir da base. Então, você vai substituir isso aqui por H, né? Então, HNO3. Qual é o nome desse ácido aqui? Nitrogênio, família 5A, NOx mais 5. Então, como é o nome do ácido? Ácido esse é o nitrogênio, né? Com NOx igual a família. Ácido nitroso. Nitroso é quando são duas unidades a menos. Esse aqui é a família 5A e o NOx dele é mais 5, tudo igual.
Então ácido nítrico. Isso, perfeito, Giovanni. Ácido nítrico. Pronto, eu vou tirar o íco, porque eu quero só a parte negativa agora, né? Então ele vai se transformar em Nitrato. Isso, nitrato. É o nosso famoso nitrato, né? Que dá problema aqui na água, porque fica impróprio para consumo, né? Excesso de nitrato. Só que o nitrato não existe sozinho, né? É sempre nitrato. E o problema do nitrato é que todos são solúveis em água. Todos. Nitrato de... Isso aqui é o KOH. Isso aqui é o hidróxido de... E potássio. Pronto, a segunda parte é mais fácil, né, pessoal? Nitrato... Nitreto de potássio. Isso. Pronto. Simples assim, né? Tá quase na palavra do acento. Pronto. Aqui é nitrato de potássio. Eita, tá tudo borrado. Certo? Nitrato de potássio. Simples assim. Então, nosso famoso nitrato é esse aqui, o NO3-. Tá? Mas sempre tem que ser de alguma coisa, né? Nitrato de sódio, de potássio, de alumínio, de bário, de magnésio, enfim. Qualquer que seja o nitrato, ele sempre vai ser solúvel em água. Esse é o problema do nitrato. É que você não vê. Você não vê porque todos eles são solúveis em água, né? Diferente de algumas substâncias que você vê de cara. Assim, alguns sais eles são bem solúveis em água, aí você vê de cara, né? Mas esse, como todos os nitratos são solúveis em água, então sempre que tem nitrato na água fica difícil de você conseguir detectar. Tem que fazer análise, né? Para poder você identificar nitrato na água, certo? Só olho nu não dá para detectar. Esse aqui, como é o nome desse? Sal. Ele vai derivar do HClO2 e a base NaOH. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o ácido cloroso. Ácido cloroso. Porque o NOx é mais 3 e é da família 7A. Lembra que o NOx padrão vai ser mais 5. Esse aqui é mais 3, então é ácido cloroso, certo? Ixi, Maria, tá dando pra ver. Pronto. Esse é o ácido cloroso, esse aqui é hidróxido de sódio. Não tem nem graça botar o nome desse mais, né, pessoal? Hidróxido de sódio. Pronto. Agora, como é o nome desse sal, então, aqui. Eu vou mudar o ouso para... Clorito de sódio. Perfeito. Clorito, muito em água sanitária, muito. Como é o nome desse? Ácido clorico? Não. Vamos lá. Ele deriva do HClO. Esse aqui é o ácido hipocloroso. Difícil, né, pessoal? Hipocloroso. Você vai mudar só o finalzinho aqui, ó. E deriva do NaOH. Não vou mais nem botar o nome desse, não tem mais graça, né? Certo? Então aqui, ó. Esse aqui é o hipoclorito. Já ouviram falar, pessoal? Eu nunca. Quem pegar água sanitária, tiver a oportunidade de pegar água sanitária na sua casa, vai ser a primeira substância que vocês vão ver. Só uma dúvida. Por que o hipo? Hipo? Sim, por que o hipo? Porque nós temos o ICO, que é o padrão, certo, Giovanni? Cadê aqui? Pronto. Nós temos o ICO, que é o padrão, que geralmente o NOx é igual à família, certo? Nós temos o OSO, que são 2 números a menos. O hiposo são 2 unidades a menos em relação ao OSO. E o PER-ICO são 2 unidades a mais do que o ICO. Então, por exemplo, okay. Vou colocar aqui 4 ácidos, certo? HClO3,
HClO4, HClO2 e HClO, certo? Esse aqui é o ácido clórico. Esse é o clórico, esse é o cloroso, porque aqui é o nosso é mais 5, aqui é mais 3, aqui é mais 1 e aqui é mais 7. Sempre vai mudando de 2 em 2, certo? Aqui é o 7, aqui é o 5, aqui é o 3 e aqui é o 1, certo? Esse aqui é o ácido clórico, esse é o padrão, certo? Estão conseguindo ver aqui? Esse é o clórico, esse é o padrão, certo? Esse é o clórico. 2 números a menos é esse aqui, o cloroso. Esse é o cloroso. 2 números a menos é o hipocloroso. Certo? Esse é o menor de todos. E tem o maior de todos, que é esse aqui. Com NOx mais 7. É o maior de todos, né? Aí esse recebe o prefixo per. E é maior do que o íco. Então esse é o perclórico. Então nós temos o perclórico, o clórico, o cloroso e o hipocloroso. Ele vai do maior até o menor, com todos os tipos de oxiácidos que nós temos aí, do maior ao menor. Então, quem vai diferenciar um do outro vai ser justamente o número de oxidação do elemento central. Esse númerozinho é que vai indicar a terminação para vocês. Então, mais 5 é o padrão, que é o íco, né? Nós temos aqui o íco. O perclórico, que é o maior do que o íco, o oso, que é o menor do que o íco, e o hipooso, que é menor do que o oso. Estranho, né, falar nessa linguagem, mas é exatamente isso, pessoal. Não tem outra forma de explicar que não seja assim, né? Então, o que diferencia é justamente o número de oxidação do elemento central, tá? E aqui eu gosto muito de botar esse exemplo, né, Giovanna e toda a turma? Porque aqui eu vejo todos os tipos. Todos. O ácido sulfúrico só tem 2. O sulfúrico e o sulfuroso, entendeu? O carbônico só tem ele. O fosfórico tem 3. Tem o fosfórico, fosforoso e o hipofosforoso. Então, assim, nem todos pegam os 4, né? Esse aqui pega os 4. Então, eu sempre gosto de falar desse, porque esse pega os 4. Aí você consegue ver bem todos juntos, né? Um do lado do outro, fica mais fácil de você conseguir diferenciar dessa forma, ok? Deu para tirar dúvida agora, vendo os 4 juntos? Deu, professora. Pronto, então esse aqui é o hipoclorito, porque é o menor NOx de todos, ele é mais 1 só, tá? Então esse aqui com NOx mais 1 é o deriva do ácido hipocloroso, e vai formar hipoclorito de sódio, tá? Então, ontem eu estava dando aula, eu peguei, né? Eu ainda estava conseguindo ficar na sala, eu peguei lá a água sanitária e mostrei para os alunos o hipoclorito de sódio. Aí eu não vou poder fazer isso hoje, mas quem tiver detergente não, desculpa, água sanitária na sua casa, o detergente, ele tem outra substância que eu também até posso falar depois. Mas aqui é água sanitária, tá? Então, pelo menos aqui eu peguei ontem aqui em casa, a primeira substância que tem lá é hipoclorito de sódio. E é justamente essa substânciazinha aqui que é utilizada muito em produtos de limpeza, tá? E esse aqui, alguns já ouviram falar e outros não, tá? Esse aqui deriva desse ácido aqui, hidróxido, só para complementar aqui, né? Esse aqui deriva do HMNO4 e do KOH. Como é o nome desse ácido aqui, ó? Manganês de NOx mais 7 aqui. Então, pelo NOx, maior de todos, como é que vocês acham que é o nome desse ácido? É só olhar para cá, ó. HClO4. Esse é o perclórico, certo? Como é o nome desse ácido aqui agora? O maior NOx. Ácido. E aí? Tá. Qual que é o... Aquilo ali... O que é MN mesmo? Manganês. Manganês? Tá, então ácido... Permanga...
Nossa, eu nunca nem ouvi isso, não sei nem como colocar. Mas você acertou, ácido permangânico. Perfeito. O que você já ouviu, deve ter ouvido falar o nome do sal, tá? Do ácido realmente é estranho, ácido permangânico. Eu falo porque eu já estou acostumada, né? Hidróxido, para mim não é estranho, porque eu já estou acostumada a ácido hidróxido de potássio, certo? De potássio. Então aqui ele vai formar o permanganato. E aí, alguém já ouviu falar no permanganato? Acho que não, porque são todos novos. Permanganato. Todos novinhos. Permanganato de potássio. É uma substânciazinha bem escura. Que às vezes passa em algum ferimento. Alguém já ouviu? Eu não. Mas a mãe de vocês, a avó de vocês deve conhecer, tá? É uma soluçãozinha bem escura, meio rocheada, que é utilizada em alguns ferimentos, tá? Para cuidar, né, de feridas, okay? Machucados na pele. Okay? Mas esse aqui é o permanganato de potássio. Mas o bicarbonato de sódio. Esse eu tenho certeza que todo mundo, ou a maioria, já vai falar. E aí, sim ou não? Esse sim. Ah, pois é, esse sim, né? O bicarbonato de sódio. Na verdade, eu não gosto nem desse nome, porque é nome popular. Só gosto dos nomes oficiais. Tá? O bicarbonato de sódio, vocês acham que é um sal neutro, ácido ou básico? Professora, como é esse nome antes de potássio? Hein? Oi? Esse nome antes de potássio, como é? Permanganato. Eu coloquei todos os tipos para vocês, ó, com a terminação eto, aqui ó, cloreto, eto, ato, ito, hipo, ito, hiper, ato. Então todos os tipos eu coloquei para vocês aqui, um de cada, certo? Tá meio ruim de ver, né, pessoal? Porque eu tô colocando todos ao mesmo tempo, tá? Eu coloquei um de cada para vocês verem cada tipo. Ok? E o bicarbonato de sódio. Então, todos esses aí, pessoal, são exemplos de sais normais, tá? Que não tem excesso nem de ácido, nem tem excesso de base, tá? E como é que seria, professor, um sal ácido? Vamos ver? Vamos ver como seria um sal ácido e como seria um sal básico. Ninguém me disse ainda, né? O bicarbonato de sódio, o que vocês acham? Eu não sei. Só assim, uma sugestão. Ó, já vai para óxido. Realmente aqui os slides eu fui muito sucinta nos slides. Até demais, né? Eita. Vamos pro livro então. O livro tá melhor de ver. Vamos pro livro. Ó, estão vendo aqui? A reação que eu acabei de mostrar a vocês, a primeira, né? Essa aqui, pessoal, é clássica. Sempre vai aparecer em todo o livro esse exemplo, né? Porque forma uma das substâncias que mais utilizamos no nosso dia a dia, né? Mais utilizamos não, mas bastante utilizada, né? Bem famosa, vamos dizer assim, tá? Aqui, ó, pra quando você está com azia, com, né, excesso aqui no mal-estar, parece que está com excesso de ácido, você toma o leite de magnésia, que é o nosso hidróxido de magnésio, né?
Tem outra figura aqui que eu queria mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, na página 190. Mas acho que eu já mostrei a vocês essa da página 198. Deixa eu diminuir para ver melhor. Página 198. Pronto, aqui. Ó, tá vendo aqui essa figurinha? Aqui eu tenho a hidróxido de magnésio, né? Nós temos hidróxido de amônio, que é esse bicho super fedorento, que tá nesse frasquinho. Nós temos aí o sabão. E nesse sabão, o que é feito o sabão? Eu comentei isso na turma ou não? É hidróxido de sódio, né? O hidróxido de sódio com óleo de cozinha usado, você produz sabão. E o sabonete também tem um pouquinho, tá? Eles colocam aqui essas fotos, né? Só para demonstrar que nas substâncias que a gente usa no dia a dia, tem aí o que estamos nos referindo, né? Ah, pronto, chegou aqui na parte que eu quero, na parte dos sais. Tá vendo aqui a tabela de novo, ó, dos sais. E aqui ele mostra, ó, HCl com NaOH forma cloreto de sódio e água. Isso aqui eu mostrei a vocês, né? Engraçado porque ele botou o mesmo exemplo que eu. Eu nem tinha visto isso. Nitrito de potássio. Só que eu coloquei para vocês o nitrato de potássio. O que eu coloquei para vocês foi o KNO3. E aqui o exemplo que ele colocou foi o nitrito, KNO2. Né? Então, nitrito de potássio. Aqui o fosfato vindo do ácido fosfórico. Então, fosfato de cálcio. Tem que prestar atenção com esses números, tá, pessoal? Para colocar a fórmula correta. O cálcio é mais 2, o fosfato é menos 3. Então, fazendo um X, ó, vai ficar Ca3PO4, 2. Tem que prestar atenção nesses números, viu? Tá? E aqui, nós temos um exemplo de... Tá aqui ele, ó. Bicarbonato de sódio, que eu não gosto desse nome. Eu gosto de chamar pelo nome certo, que é o carbonato ácido de sódio. Aí sim, né? Dá pra ver que é um sal ácido. Por quê? Eu tenho aí, ó, H2CO3 e tem um NaOH. Então, dos dois hidrogênios do ácido, apenas um saiu, tá? Oi, Vitor. Na página que a senhora tá mesmo, Luciano? Essa é a página 209. 209. Valeu. Nada. Então, como é que eu formo NaHCO3, pessoal? Vem? Vamos ver? Bora. Vamos lá. Aqui, pessoal, quando eu mostrei para vocês... Quando eu mostrei para vocês aqui, eu mostrei apenas os ácidos de origem, tá? Eu não coloquei a reação, não. Eu já coloquei o nome do sal. Mas para formar esse carbonato ácido, eu vou mostrar a reação, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui H2CO3, que é o ácido carbônico, certo? Reagindo com hidróxido de sódio. Vejam que eu tenho dois hidrogênios e uma hidroxila. Estão vendo aqui? Estão conseguindo enxergar? O que eu faço para ter uma reação total aqui, pessoal? Eu tenho uma neutralização total, já que eu tenho dois hidrogênios e uma hidroxila. O que é que eu faço? Eu posso botar um 2 aqui, modificar a fórmula do composto. Não, de jeito nenhum, né, Giovanni? Jamais, Deus me livre. Não posso mexer na fórmula do composto. Só porque eu quero duas hidroxilas, eu vou mexer aqui na fórmula? Não posso. O que eu faço para ter duas hidroxilas? Eu boto um 2 na frente, né? Aí sim, eu posso aumentar a quantidade de base. Vou botar um 2 aqui na frente, certo? Agora sim, eu tenho dois hidrogênios e tenho duas hidroxilas aqui, ó. Certo?
Eu vou formar quem? Eu vou formar NaCO3. Tá certo isso aqui? Eu não tenho que ter dois sódios? Cadê os dois sódios? Carbonato é -2, né? Porque não são dois hidrogênios. Então, carbonato tem NOx -2, tá? E aqui o -2 continua. A carga do carbonato permanece. E o sódio é só 1. O que eu faço, então, aqui para chegar à fórmula do carbonato? O 2 não desce aqui, ó, Na2CO3, certo? Na2CO3. Certo, pessoal? Dúvidas aqui? Não, por enquanto não. Então, a fórmula do carbonato de sódio é esta. Eu tenho 2H com 2... Isso, 2H2O. Pronto, tá aqui a reação. Isso aqui é a neutralização total. Isso aqui é o ácido carbônico. Esse é o hidróxido de sódio. Como é o nome desse sal? Ácido carbônico, hidróxido de sódio. Como é o nome desse sal? Eu diria que esse daí é o bicarbonato de sódio, né? Eu ainda não cheguei no bicarbonato, não. Aqui é o ácido carbônico, certo, Giovanni? Terminação Esse é carbonato nessa parte aí, né? Isso. Esse é o carbonato de sódio. Perfeito. Pronto. E essa é a água, certo? Prontinho. Tá certo, Pedro. Bem-vindo. Agora vamos ao bicarbonato, certo? Aqui, eu coloquei aqui para vocês verem que pode formar um sal neutro. Aqui não tem excesso nem de ácido, nem tem excesso de base, tá? Tudo eu neutralizei. Eu tenho 2H+, e tenho 2 hidroxílidos. Aqui é porque eu botei na fórmula de ácido, né? Mas a gente sabe que está em água, tá tudo ionizado. Então, os 2 hidrogênios foram aqui formar água, certo? E as 2 hidroxilas também formaram a outra parte da água, ok? Pronto, aqui tá tranquilo. Agora vamos ver o primeiro tipo de neutralização parcial. Eu vou colocar a mesma substância, tá? H2CO3 e vou colocar hidróxido de sódio. Vocês estão vendo que é a mesma substância? Ai, meu Deus, chega, o que eu fiz? Pronto, pessoal, saí sem querer. Voltei. Ai, Jesus, vai entender essas câmeras loucas. Certo? Vamos lá. Vou voltar aqui para nossa aula. Oh, meu Deus. Olha, câmera, me ajude. Certo? Vamos voltar aqui. Vejam que eu coloquei as mesmas substâncias, certo? Olha, ácido carbônico. Olha aqui. Hidróxido de sódio. A diferença é que eu não aumentei a quantidade de base. Né? Aqui está proporcional. 2 hidrogênios com 2 hidroxílidos. Aqui está 2 para 2. Eu tive que fazer isso porque esse artifício, porque eu quero a neutralização total aqui. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de H+, e OH- para ter uma neutralização total. Esse outro caso, eu não quero total, eu quero parcial.
Então eu vou deixar mais ácido aqui, ó, do que base. Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho um. Vai ficar isso aqui, ó. Vai permanecer junto isso aqui. E vai sair apenas um H+. Ô, Giovanni. A minha pergunta é, não dá para fazer a mesma coisa de antes, não? Tipo, multiplicar tudo ali por 2 para conseguir deixar, tipo, 2H de um lado e 2OH de outro lado? Pode, mas é que eu tô falando de propósito. Aqui eu tô deixando desproporcional de propósito. Ah, ok. Para que eu tenha outro tipo de produto, outro tipo de reação. É diferente, então eu tô falando de propósito. É para vocês verem que existe mais de um tipo de possibilidade. Usando as mesmas substâncias, eu vou formar produtos diferentes. Ok. Então isso aqui vai ficar apenas um hidrogênio desse vai sair, certo? Então essa base aqui, né, esse cátion da base vai substituir esse hidrogênio que vai sair, certo? Então vai ficar como? NaHCO3. Vocês estão vendo que fica assim? Só sai um hidrogênio, o outro permanece. Então vai ficar NaHCO3, tudo junto, certo? Na forma aqui desse sal, tá? O Na entrou aqui no lugar desse hidrogênio, ficou HCO3 e Na. Então vai formar aqui o NaHCO3, um H+, reagindo com um OH-, forma quanto de água? Sobrou aqui um H+, com um OH-, daqui. Forma água. Certo? É isso aqui que vai ser formado. Então, aqui eu tenho ácido carbônico. Aqui eu tenho hidróxido de sódio. Então, o que é um ácido, segundo Arrhenius? Como é que eu vou... Olha uma fórmula e sei que é um ácido, porque ele começa com hidrogênio. Como é que eu sei que é uma base? Porque termina com hidroxila. E como é que eu sei que é sal? Começa com cátion e termina com ânion, certo? Só que eu tenho que ver o seguinte, estão vendo esse sal aqui, ó? Ele começa com cátion e termina com ânion, tá? Esse aqui começa com cátion e termina com ânion? Sim, ele é um sal. Só que o que eu tenho aqui, ó? Resquício de ácido. Isso aqui representa ácido, que não saiu do composto, ainda ficou aqui preso, tá? Então, dos 2 hidrogênios ionizáveis, apenas um saiu, o outro permanece ligado aqui, tá? Então, é um sal que ainda tem resquício de ácido, né? No seu composto, na sua composição. Então, o nome disso aqui vai ser carbonato ácido de quê? Difícil, né? Essa outra parte. De sódio, né? O nome, pessoal, é sempre de trás para frente, né? Você vê a última parte e começa dela. É sempre assim, né? Carbonato de sódio. Aqui, carbonato ácido, porque ainda tem resquício de ácido, né? De sódio. Então, o nome é sempre de trás para frente, né? Carbonato ácido de sódio. Ok? Então, vendo que aqui, usando as mesmas substâncias, só que em proporções diferentes, eu tô formando 2 substâncias. Aqui é o carbonato de sódio. Aqui é um sal neutro. Aqui é o carbonato ácido de sódio, que é um sal ácido. Esse aqui é o nosso famoso bicarbonato de sódio aqui. Esse é o nosso famosíssimo bicarbonato de sódio. Tá? Ele é um sal ácido, ok? E vamos ver um exemplo de um sal básico. Eu vou botar aqui um fácil, tá? HCl mais MgOH2. Pronto. Vocês vão dizer para mim a fórmula do sal. Eu vou deixar desse jeito, tá?
Eu não vou balancear. Se eu quisesse um sal neutro, o que eu faria, pessoal? Digam aí pra mim. Pra ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu tenho aqui duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de formar um sal neutro e um sal parcial. O que eu faço para ter um sal neutro aqui? Eu tenho um H e 2 hidroxilas. O que eu faço? Primeiro, neutralização total. Qual é o passo a passo para ter uma neutralização total aqui? Vamos. Neutralização total. A gente pode multiplicar o HCl por 2? Perfeito, Giovanni. Pronto. Aí eu tenho aqui 2 hidrogênios com 2 hidroxilas. Perfeito. Começou muito bem. Continuando. Como é a fórmula do sal? ClMg? Sempre o que começa, permanece começando também, tá? Então, sempre que começa é o positivo. Ah, ok. Então é MgCl. Só MgCl, Giovanni? Vamos lá. MgCl2? Isso. Ah, tô gostando, viu? Tô gostando de ver a turma. Muito bem. MgCl2 por quê? Vamos lá. O cloro é menos 1. Hidrogênio é mais 1, certo? As cargas permanecem. Aqui, hidroxila é menos 1, magnésio é mais 2. Até porque são 2 hidroxilas, né? Então, Mg mais 2. Ele continua Mg mais 2 aqui. E o Cl menos 1. Então, fazendo aí a troca, né, dos números, MgCl2. E outra coisa, aqui não tem 2 cloros, tem que ter 2 cloros do outro lado também, para ter um balanço, né? Para ter um equilíbrio. Perfeito, Giovanni. E agora? 2H+, com 2OH-, 2H+, né? Eu tenho 2HCl, então eu vou ter 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Vou formar quantos? 2H2O? Isso. Perfeito. Como é o nome desse sal? Esse aqui é o ácido clorídrico. Esse é o hidróxido de magnésio. Como é o nome desse sal? Tem nem graça, né, pessoal? Clorato? Não. Hídrico se transforma em... Ah, cloreto. Isso, cloreto. Cloreto de magnésio. Sempre o cloro sozinho é cloreto, certo? É só lembrar do cloreto de sódio. Cloro que eu falo sem oxigênio, né? Porque aqui ele não tem 2, né? Mas o cloro sem oxigênio que eu tô falando, entenderam? E água. Agora, vamos botar os mesmos, né? HCl mais MgOH2. E não vou multiplicar mais nada. Vamos botar um traço aqui, né? Pra separar um do outro. Pronto. Eu vou botando as mesmas substâncias, ó. HCl, HCl. MgOH2, MgOH2. Só que eu não vou multiplicar. Eu vou deixar desse jeito. Eu vou deixar com essa proporção que tá aqui, tá? Como é o nome do sal formado? E a fórmula? Eu quero os dois, fórmula e nome. Ó. Dessa vez a gente vai fazer sem multiplicar por 2, né? Isso. Aqui eu tenho um H+, vai sair somente um H+ daqui, né? E aqui vai ser obrigado a sair só uma hidroxila, a outra vai ter que ficar. Vai ficar uma hidroxila solta. Isso, vai ficar uma hidroxila no composto. Uma vai ficar solta, vai sair, e a outra vai continuar presa aqui, né?
Então, a ordem vai ser a mesma. Quem começa, começa. Quem termina, termina. Porque fica difícil saber quem fica no meio, né? Se é hidroxila, se é o cloro. Então, se o cloro aqui termina, na outra substância ele também vai estar no final. MgOH, Perfeito. MgOH. Magnésio começa com magnésio. Professora, aqui a hidroxila termina. Só que aqui a hidroxila fica no meio. Porque sal, pessoal, começa com cátio e termina com ânion. Quem sobra fica no meio. Que vai sobrar justamente a hidroxila. Então a hidroxila fica no meio, tá? Mas sal começa com cátio e termina com ânion. E aqui o cloro está no final, né? Então ele também permanece no final aqui, tá? Então a fórmula do sal é essa, MgOHCl. Perfeito. Mais água. Agora vamos ao nome. Esse é o ácido clorídrico, como vocês já sabem. Esse é o hidróxido de magnésio, como vocês já sabem. O nome desse salzinho aqui. Eita, travou. Pessoal, tá aparecendo aí pra vocês? Uhum. Tá, pronto. Tá dando uma travadinha aqui. Pronto, destravou. Como é o nome desse novo sal? Aqui eu sei que é o cloreto de magnésio, né? E esse aqui é como? É só ver a ordem, né? Aqui é cloreto básico de magnésio. Básico por quê? Porque isso aqui me indica base, né? Isso aqui lembra base. Isso aqui me informa que é um resquício de base, né? Então, cloreto é muito parecido com o nome do primeiro aqui, né? Só que aí tem um acréscimo da hidroxila aqui, né? Vejam que tem duas cargas negativas aqui, certo? Porque duas negativas, né? 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui mais 2. Aqui eu também tenho duas negativas, né? Só que uma é da hidroxila e a outra de um cloro. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. E mais 2 do magnésio. Então, aqui também tem balanço de carga, né? Então, cloreto básico de magnésio. Deixa eu apertar. Magnésio mais água. Certo? Beleza? Vimos muita coisa hoje, né, pessoal? Que bom. Conseguimos terminar toda a parte de sais. Ainda tem umas coisinhas de sal que eu vou mostrar para vocês agora. Sim, pessoal, entenderam? Sim. Vimos várias... Ai, pessoal, fico feliz. Então, vimos aqui, ó. Neutralizar uma total, uma parcial. Só que a total eu tenho que equilibrar, né? O número de hidroxilas com o número de hidrogênios. E na parcial, aqui eu deixei excesso de base, né? E aí eu formei aqui um sal básico, tá? Então, vimos uma total, uma parcial, formando sal ácido, uma total, uma parcial, formando sal básico, tá? Então, vimos aí vários exemplos, né? Os nomes também, tem que treinar essa parte dos nomes. As fórmulas, tem que estar tudo equilibrado. As cargas têm que estar equilibradas, o número de átomos tem que estar equilibrado. Tudo isso tem que prestar atenção, tá? Não adianta nada eu pedir isso e no final aqui o PMGCl apenas, né? Então vai ter um desequilíbrio. Se aqui são 2 cloros, aqui eu também tenho que ter 2 cloros, certo? Então tem que olhar tudo isso, tem que prestar atenção, tá? Nas fórmulas, nas cargas, nos nomes, enfim. É muita coisa, eu sei, tá? É muita sutileza, né? Muito detalhe para prestar atenção, mas tem que prestar, ok? E aí vamos complementar esse finalzinho vendo alguns outros exemplos. Mas vai complementar aqui com essa parte dos sais. Pronto, então a sal ácido ou hidrogeno sal. Tá? Hidrogeno porque tem ainda H+, que é considerado o cátion hidrônio, né? O hidroxissal, porque lembra justamente a hidroxila, né?
certo? Ó, neutralização parcial, ele dá pronto, ele deu exemplo aqui de hidróxido de alumínio. Estão vendo aqui? São vários exemplos, né, que vocês têm aí no livro. Eu coloquei uns exemplos, o livro dá outros exemplos, enfim. Aqui nas observações ele fala um pouco de pH, né, para saber se um meio está ácido, básico ou neutro. Aí vai depender. Essa parte de pH vocês vão ver no segundo ano, né, quando vocês estiverem vendo a parte de equilíbrio químico. Vai demorar um pouquinho, tá? Vocês vão ver essa parte de pH. Muito, muito, muito interessante. Ele fala um pouquinho aqui dos outros tipos de sais, tá? Sal duplo é quando eu tenho 2 cátions, né? Mas isso aqui eu não falo muito não, tá, pessoal? Isso aqui é só mais né? Um complementozinho, vamos dizer assim, tá? Sal duplo é quando eu tenho 2 cátions ou 2 ânions, né? Tanto faz. Aqui ele dá um exemplo de 2 cátions, aqui é o sódio e potássio, e o de baixo 2 ânions, o cloro e o bromo, né? O cloreto e o brometo, tá? Sal hidratado, existe muito, tá? É o sal que na sua composição ele tá ali agregado a algumas moléculas de água, tá? Então a gente chama isso de sal hidratado. Ele bota um ponto, estão vendo aqui, ó? Ele bota o sal, um ponto e a quantidade de águas que tem ao redor do composto. Sal complexo, existe também aqui, ó, ferrocianeto, ferricianeto. Existem alguns tipos de sais que tem mais de um tipo de cátion, mais de um tipo de ânion. Não é aqueles que nós estávamos vendo, né? Os sais compostos. Esse aqui é complexo, tem mais, né, do que o que estamos acostumados, geralmente, né? Por exemplo, aqui o sulfato. Sulfato já é um ânion composto, né? Aí ele botou também aqui um cátion composto e ainda botou mais um metal, ou seja, é um sal enorme, né? Bem complexo, né? Tem o ferrocianeto e tem o ferricianeto aí, esse último, estão vendo aí? O ferrocianeto, esse é o ferrocianeto. Existe o ferricianeto também, enfim, existem vários não, né? Alguns exemplos de ânions e cátions mais complexos, tá? Também é uma observação. Isso aqui não cai muito não, tá? Não é tão pedido não. Ele apenas mostra, né? Porque às vezes algum aluno tem curiosidade de ver. E aqui, algumas observações que ele sempre coloca no final de cada assunto, né? Ele colocou os ácidos mais utilizados, mais importantes, os mais famosos. Depois ele falou também das bases, né, as utilizações. E não poderia deixar de falar também dos sais, né? Então ele coloca aqui no finalzinho algumas curiosidades dos principais tipos de sais, tá? E quem quiser também dar uma complementada, ele fala aqui dos principais tipos, né, e utilizações, né, na indústria, né? Como é que você utiliza aqui essas substâncias, tá? Olha aqui o hipoclorito que eu falei para você. Olha aí. Para você tratar aí os alimentos, né? Fazer a higiene dos alimentos. Enfim. É muito utilizado aqui na parte de produto de limpeza, né? Carbonato de cálcio, enfim. São algumas curiosidades, tá? Exercícios, que aí vocês fazem esse de SAR, a página 212. Esse eu vou ver se eu deixo lá no Google Sala de Aula. Eu tô devendo a vocês com essa de aula de hoje, 2 atualizações lá no GSA, certo? Pronto, com isso a gente encerra toda a parte de SARs e vamos para o nosso próximo assunto, mas somente na quinta-feira. Aqui são exercícios complementares, né? E vamos para a parte dos óxidos, que é justamente o assunto que vai ser ministrado aí na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vamos ver se eu acredito que eu vou estar melhor na quinta-feira, tá? Desculpa aí qualquer coisa, a voz muito fanhosa, espero que tenha dado para entender bem a aula. Tá, Tudo bem, pessoal?
Que bom, pessoal. Fico feliz. Então, por hoje é isso, tá? Eu vou fazer como sempre. Por hoje é isso. Quem